E aí galera, beleza? Ó, tô com a mesma camisa, mas é que é tudo gravado no mesmo dia, tá? Eu ainda jogo isso. E você? Como eu prometi pra vocês, vai ter vídeo todo dia. E eu ainda jogo isso, como eu disse pra vocês, vai focar bastante em desenvolvimento pessoal. Agora o que eu quero falar com vocês é um papo um pouco mais reflexivo. No sentido de quantas vezes, pelo menos eu, né, chegava cedo, ia lá na locadora e falava, meu, vou alugar uma fita, um cartucho e vou jogar um jogo novo. Quantas vezes eu pegava um jogo e eu não tinha a mínima de como passar as telas. Começava e tentava, mexia nas opções, via se tinha como trocar de dificuldade, treinava aquelas primeiras vezes e às vezes o jogo não fluía, às vezes o jogo era tosco mesmo, né? Tem jogo muito ruim, mas às vezes o jogo era bom, mas a dificuldade estava atrás do controle. E eu quero trazer a seguinte reflexão. Quantas vezes a gente está na nossa vida e a gente pensa, ah, essa situação tá difícil por causa daquilo, por causa daquela pessoa, e às vezes isso é só uma desculpa, né? Eu vou até ser um pouco mais ousado. A maior parte das vezes a culpa é só nossa. E eu posso dizer isso com autonomia, porque eu mesmo passei mais de 20 anos da minha vida em depressão. Se você é da pessoa que viu os primeiros vídeos do canal, você pode até pensar, nossa, Abner, mas você fazia tantas brincadeiras e tal, como é que você poderia ter depressão? Esse é um assunto que eu gosto de falar, inclusive porque eu superei. E é importante se falar disso, porque muitas pessoas ainda não superaram. E essa situação para elas, talvez seja o maior boss, o maior chefão que elas possam enfrentar. Então a mensagem que eu tenho nesse vídeo é, assim como você pega um jogo novo e você não sabe como jogar, você quebra a cabeça, às vezes você está passando por uma situação que pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade incontrolável, ou até mesmo situações mais básicas na sua vida. Não importa, não existe problema pequeno ou problema grande. Para mim existe problema não resolvido e problema resolvido. E como que a gente se resolvia, né? Quando a gente pegava aquele jogo e não conseguia jogar. Uma das situações que você poderia fazer era perguntar para alguém que já tinha passado. Na minha época não tinha essa coisa de dar um Google. Então a gente tinha que quebrar a cabeça ou falar com alguém. As situações na nossa vida é dessa forma. Às vezes a gente passa por situações complicadas, mas a gente é orgulhoso demais para perguntar para alguém que já passou por aquilo. Então converse com as pessoas. Tem pessoas que já passaram por aquilo e podem te dar alguma dica, podem te dar um apoio, alguma palavra que te dê alguma luz, uma luz no fim do túnel. Porque às vezes parece que não tem saída. Imagine você jogando o jogo do Mario e você está perdendo várias vezes na mesma parte. Se você não perguntar para alguém como é que passa, se você não for buscar em algum lugar como que você vai fazer isso, é bem provável que você desista. Por mais que você seja uma pessoa, não, eu tenho determinação. Se você perde muitas vezes, nós temos um limite. Nós temos um limite. E às vezes esse limite é tacar o controle na parede. Às vezes esse limite na nossa vida é desistir de coisas que são importantes pra gente. Então a mensagem que eu tenho pra você é, por mais que a situação pareça difícil, por mais que a situação pareça impossível, por mais que pareça que não tem saída nenhuma, saiba que existe essa saída e que você pode pedir ajuda. Você pode ir no Google, você pode pedir ajuda de um especialista, ou você pode simplesmente respirar fundo e deixar para depois. Muitas vezes eu pegava aquele cartucho, não conseguia passar aquela tela, o que eu fazia? Eu parava, jogava depois. Porque é assim que a vida é. Às vezes, o momento não é o certo. Às vezes você está estressado demais para passar essa parte, essa dificuldade. Às vezes, simplesmente, só não é o momento. Então, a dica que eu tenho para você é, para, respira fundo. Às vezes, você só precisa de um pouco mais de tempo para pensar.